É muita maldade, é muita injustiça, é muito sadismo que está acontecendo. Hoje, no dia 22, às 6h20 da manhã, Bolsonaro acorda com 5 viaturas da Polícia Federal, 5 viaturas da Polícia Federal, dizendo que é para restauração e manutenção da ordem pública. Alexandre de Moraes manda prender um senhor de idade, que está há 24 horas soluçando sem parar, doente, que vomita, que todo mundo sabe que não tem a menor condição de ir para o presídio. Ele manda prender Bolsonaro. Poucas horas depois que o filho mais velho dele, Flávio Bolsonaro, faz uma mobilização nacional pedindo por oração. Eu acho que agora pedir oração virou crime também. Ordem pública. De acordo com a decisão do Alexandre de Moraes, 1h20 da manhã, Bolsonaro mexeu na tornozeleira eletrônica e poderia fugir. Pelo amor de Deus. Tem policial dentro do quintal da casa do Bolsonaro. Nenhum carro entra e sai sem que o porta-malas não seja averiguado. Que loucura é essa? Pegar um cara de idade, um senhor de idade doente, que tinha que estar, na verdade, sendo tratado no hospital, e levar ele para um presídio no dia 22. Assim como foi dada aquela multa de 22 milhões, quando o PL pediu para que fosse feita uma vistoria, uma análise sobre as urnas e as votações, a mesma coisa acontece agora. Ele espera o dia 22, num sábado, quando não tem políticos, quando não tem ninguém em Brasília, para evitar mobilização, e manda prender Bolsonaro. Pelo amor de Deus! Quem vai parar esse cara? Cadê os nossos senadores? Não é possível o que está acontecendo, gente. Colocar um Bolsonaro, um cara de 70 anos na cadeia. Um cara que não cometeu nenhum crime. Não tem uma prova contra ele. Brasil, a gente está numa situação muito complicada. É um daqueles momentos que a gente não sabe o que fazer. Como que a gente pode ter chegado nesse poço, nesse buraco? A gente não pode desistir. Bolsonaro, a gente não vai desistir. Nós vamos agora encontrar em Brasília. Eu estou indo nesse momento para Brasília. Nós vamos encontrar lá e nós vamos tomar decisões do que a gente vai fazer, porque não dá para aceitar isso de forma inerte, sem reação nenhuma. É um absurdo, eu estou revoltado, eu tenho que me controlar para não usar palavras que eu realmente gostaria de usar, porque senão também eu vou ser preso. Porque hoje no Brasil você não pode demonstrar o que você realmente pensa, você não pode falar as suas opiniões. E o crime do Bolsonaro foi ter acendido a chama do patriotismo, foi ter feito o povo acordar para esse sistema podre, diabólico, que quer nos aprisionar. Presidente, hoje está sendo um dia muito ruim, terrível para o Brasil, mas não vamos desistir, não desista. Você não vai ficar aí muito tempo. Nós vamos mobilizar essa nação. Nós vamos botar o povo nas ruas. O Brasil vai parar se for preciso, mas isso não vai ser aceito assim. Nós não vamos ficar quietos enquanto essa injustiça é feita. Vamos todo mundo entrar em oração agora. Eu peço para que todos orem bastante, para a gente poder resgatar essa nação. Eu estou agora nesse momento a poucos metros da casa do Bolsonaro, no escritório de uma empresária amiga nossa. Estamos aqui aguardando a chegada do Flávio, do Marinho. O pessoal vai se reunir aqui para a gente poder decidir o que nós vamos fazer a partir desse momento, porque o que a gente percebeu é que o Alexandre de Moraes está tentando criar uma espécie de armadilha para prender ainda mais. Mas é curioso, vários fatos foram curiosos nessa prisão do Bolsonaro hoje. E não é só o fato de ter sido no dia 22, assim como foi dada uma multa de 22 milhões para o PL. Não é só o fato de estar acontecendo justamente no momento onde a rejeição do Lula está aumentando absurdamente depois que ele se posicionou contra a polícia e a favor do narcotráfico, inclusive na votação que nós tivemos na semana passada. Também não é o fato do escândalo do Banco Master, que envolve os ministros do STF e o ministro da Justiça. Nós temos aí também a Flop 30, que precisava ser esquecida, alguma cortina de fumaça precisava ser criada para que o Brasil não ficasse falando do maior fiasco internacional que já aconteceu no Brasil, ou então a CPMI do INSS, que se aproxima cada vez mais do irmão do Lula, ou o fato do advogado-geral da União, que foi indicado para o STF, ter prevaricado, cometido crime para proteger o irmão do Lula enquanto ele roubava os velhinhos, ou também a CPI do crime organizado, que se aproxima cada vez mais das bases do PT e da esquerda. É curioso essa prisão estar acontecendo justamente hoje, mas agora eu vou te falar quais foram as mentiras que foram contadas. De acordo com a imprensa, a decisão foi emitida depois de que Bolsonaro havia mexido ou interferido na sua tornozeleira eletrônica. Mentira. A decisão de prisão dele foi dada única e exclusivamente porque o Flávio Bolsonaro fez o pedido de vigília. Inclusive, ela foi emitida no dia 21.
O Bolsonaro, de acordo com a imprensa, mexeu na tornozeleira dele no dia 22 à meia-noite e 8 minutos. Mas a decisão, ela foi emitida, a decisão de prisão dele foi emitida no dia 21. Argumentos da decisão: risco de fuga. Um homem de 70 anos que mal consegue andar, que vomita todo dia, crises de soluço que duram 23 horas, ia fugir como se tem policial dentro do próprio quintal da casa dele? Se o condomínio dele está cercado por policiais, isso porque foi com o Alexandre de Moraes determinou, justamente porque lá atrás ele considerava que havia um risco de fuga, já que a casa do Bolsonaro fica a 15 minutos da embaixada americana ou de algumas outras embaixadas. 70 anos, um cara que deveria estar no hospital sendo tratado, estava prisioneiro em sua casa, sem poder usar rede social, sem poder dar entrevista, coisa que nenhum outro criminoso no Brasil jamais teve. Então não havia risco de fuga algum. Aí, agora, para mim é o ponto mais crucial. Alexandre de Moraes acabou de criar um precedente para criminalizar vigília religiosa. O Flávio pediu para que os apoiadores do Bolsonaro e parlamentares viessem à frente da casa dele no sábado, nem é à frente, tá? É uns 100 metros de distância, é o outro lado da rua, para a gente poder fazer uma oração para melhorar a saúde do Bolsonaro, uma oração pela saúde. E ele caracterizou isso como reunião ilícita, seguindo o modus operandi das manifestações do 8 de janeiro. Não só agora orar por alguém virou crime, como também chamar e pedir oração das pessoas pela saúde de alguém virou crime. E usou também o argumento de que outros réus fugiram. Mas espera aí, você não pode penalizar uma pessoa por atos de terceiros. Pelo menos é isso que fala a nossa Constituição. E é isso que o Alexandre de Moraes fez. É tanta aberração, é tanto absurdo nessa decisão. É uma decisão que é difícil de acreditar, até mesmo para aqueles que odeiam Bolsonaro. Até para quem torce pela prisão dele, olha para essa decisão e fala: isso aqui não faz o menor sentido. Mas foi feito. Num sábado, para evitar a mobilização das pessoas, sabendo que a maioria dos parlamentares não estariam em Brasília, Alexandre de Moraes tira o Bolsonaro de um presídio, porque ele já tinha transformado a casa dele em um presídio, e coloca ele agora na Polícia Federal. E negou a prisão domiciliar. Prisões domiciliares já foram concedidas para as pessoas mais novas, que não estavam na condição de saúde que o Bolsonaro está, mas para o Bolsonaro não. O que está acontecendo? A armadilha que o Alexandre de Moraes quer, e na decisão dele fica bem claro que agora ele vai para cima do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro agora faz parte de uma organização criminosa, porque ele nos convidou para orar pelo Bolsonaro. O objetivo que o Moraes quer é uma reação do fígado de cada um de nós. E aí a verdade é que dá vontade mesmo, dá vontade de pegar isso aqui e falar, mas a gente não pode. Porque o que ele mais quer é uma reação mais acalorada, mais enérgica de nós, apoiadores do Bolsonaro, para que ele possa mandar prender cada um de nós. O objetivo do Alexandre é muito claro: impedir que nós façamos maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. E para impedir, ele tem que prender todo mundo. Então eu peço, isso nós já conversamos entre nós, agora vai chegar aqui o Flávio, o Marinho, eu peço para que todos os parlamentares tenham muito cuidado. Muito cuidado, qualquer palavra que você falar agora pode ser usada para te prender. Se você for de direita, se você apoia Bolsonaro, qualquer palavra, qualquer tom mais enérgico que você usar, poderá ser usado para te prender também. Porque esse é o objetivo, é assassinar, é acabar, executar, exterminar a direita no Brasil. Bolsonaro, tenha a mais absoluta certeza, cada minuto dos nossos dias serão dedicados a desfazer essa injustiça, te colocar livre, porque você reacendeu a chama do patriotismo e essa chama nunca vai ser apagada. E o que eles estão fazendo, essa injustiça, só vai levantar a sua força ainda mais. Porque o Moraes não conseguiu nem esperar o fim do julgamento. Já quis prender o Bolsonaro hoje por risco de fuga, gente. Pelo amor de Deus. O general Heleno também vai para a prisão. Responsabilizar Bolsonaro por causa da saída do Ramagem, da Carla Zambelli ou do Eduardo por atos de terceiros? Bom, ao longo do dia a gente vai fazer mais algumas atualizações. Nós estamos aqui aguardando, já chegaram vários deputados, eu estou numa sala separada.
Mas nós não vamos desistir. E para mim o ato desse é um ato de desespero de alguém que sabe que está chegando no final da sua ditadura.